Então, uma boa tarde para vocês, agradecer a presença de todo mundo. A gente está nesse momento conversando, né, naquele famoso evento nosso dos 108 Horas de Paz, que acontece já há 20 anos, né, dentro da Sangha do Lama Padma Santi. E essa nossa sala, que é a sala 4, a gente vai começar a conversar um pouco sobre resiliência socioambiental. E o tema nosso é resiliência socioambiental, viver sem temor, sem carência e com dignidade. E o que a gente traz um pouco de reflexão das conversas que a gente fez é um pouco isso. Em um período de transições cada vez mais rápidas, as dinâmicas sociais e ambientais demandam esforços unificados na construção de um plano de resiliência para a crise que a biodiversidade do planeta enfrenta. Nessa roda de conversa, compartilharemos visões sobre essa problemática e possíveis ações que nos ajudam ao encontro de recursos para lidar com essas adversidades. Então, a gente tem aqui 2 convidados, o terceiro ainda está para chegar. Eu queria falar rapidamente, mas também vou deixar cada convidado fazer sua própria apresentação. A gente tem aqui o Fernando Rebelo, que é coordenador do CPEAS, né, que é o Centro de Agricultura Sintrópica, onde ele já fez a formação de mais de 200 pessoas, quase 300 pessoas, em agricultura sintrópica. A gente tem aqui também o Henrique Veloso, que hoje é o coordenador do Investigando a Nossa Natureza, que é um programa antigo dentro do Centro de Estudos Budistas Bodhisattvas, aqui na região do Cerrado, onde a gente traz as crianças das cidades, os estudantes da cidade, crianças e adolescentes, para conhecer as unidades de conservação da região, mas partindo de um princípio da aprendizagem sobre a natureza, mas também com aprendizagem e uma abordagem sobre os nossos mundos internos. Daqui a pouco o Tomás chega e aí a gente fala dele. E eu, rapidamente, eu sou Viviane Junqueira, eu estou hoje como secretária da Escola Vila Verde e sou uma antropóloga de formação com 25 anos de experiência de trabalho em educação com comunidades tradicionais, né? Os povos originários, quilombolas, pescadores, em várias regiões do Brasil. E aí vocês também podem se apresentar, porque a gente está em pouquinha gente, né? Quem está aqui com a gente? Eu Quem posso quer? falar para quebrar o gelo. Vai lá, Renata. Bom, sou o Renato, eu sou artista visual, mas acabei de terminar um mestrado, fiz uma pesquisa com agroecologia, agricultura urbana, design e antropologia, né? Tem uma área de design social, trabalha com antropologia. E também sou budista, eu frequento KPG, mas fiquei conhecendo o SEB recentemente também. Estou namorando vocês aí. Ah, bom namoro. E a Escola Vila Verde também fiquei sabendo recentemente do projeto, então me interessei por ela sala. Obrigado. Obrigada, Renato. Ellen? Oi, Viviane, obrigada. Eu não sei nem o que eu sou direito, mas eu cuido aqui das tecnologias, tenho cuidado aqui do evento também, e SEB, e da Bodhisattva, enfim. E estou aqui no Bacupari agora fazendo retiro, assim, né, me preparando para o retiro, porque o retiro vai começar só semana que vem. E acho que é isso. Eu moro no Rio de Janeiro, estou por aqui pelo sul, passando um vento no Bacupari. Está maravilhoso. Ok. Obrigada, Ellen, pela presença. Dani? Ai, boa tarde, meu nome é Daniela. Eu trabalhei muitos anos também com educação guarani e fiz um mestrado em psicologia social, tentando aprofundar as experiências nas aldeias. E depois disso, mergulhei como professora em educação infantil e tenho pensado muito em práticas relacionadas à sustentabilidade, tenho estudado bastante permacultura, agrofloresta e estou feliz aqui. Sou praticante também do SEB. Ok. Gratidão. Gratidão. Então, Dani, bem-vinda. É,
Ué, tem 2 pessoas entrando, admitir, admitir, é que não tinha aparecido aqui. Pronto, já admiti todo mundo. Então, Fernando, cadê os admitidos? Pode abrir a... Ah, Tomás, chegou! Dani, tá conectando. Tomás está aqui já? Dani chegou? Tomás chegou? Sim, estou Oi, Dani. aqui. Vamos abrir a câmera só para a gente poder se apresentar e aí a gente começa de verdade? Eu não estou achando, achei. Um pouco escuro. Olá, meu nome é Daniela, moro aqui no SEB de Alto Paraíso de Goiás. Atualmente eu trabalho no CPEAS, mas eu já trabalhei na Escola Vila Verde também. E estamos aí. Ok. Bem-vinda, Dani. Tomás? Tomás está sem som? Eu pedi para ele ativar o som. Uhum. Então, gente, vamos começar enquanto o Tomás segura aí o som dele, que eu acho que está ainda com dificuldade. Fernanda, você quer começar, então? O som? Pode ser. Então, esse tema da resiliência, né? A gente ficou pensando muito como abordar, não é isso? Então, esses 3 tópicos aí, eles fazem parte da segurança humana, que é um tema que garante que a pessoa viva tranquila, né? Ontem, a gente tem um grupo de em torno de 100 pessoas que nós criamos, chama CPEAS Biomas, que é um curso online com duração de 1 ano. E tem algumas pessoas do exterior participando. Então, ontem teve a apresentação de um espanhol, ele tem um centro de agroecologia na Espanha, perto de Santiago da Compostela, noroeste da Espanha, chama Lugo a cidade. E assim, eu já tinha ouvido falar que a Europa está muito destruída ambientalmente, né? Felipe e Diana moram em Portugal, moraram em Portugal, depois moram agora na Espanha, mas a destruição foi por milênios, assim, diferente do nosso país, que são 500 anos de destruição, né? Então, eles disseram, o Jaime, que é esse espanhol, ele fala assim, olha, a gente já está, desde 2015 que eles estão nessa área, são minifúndios que eles herdaram dos antepassados, e eles estão estudando árvores, né, nativas. Ele falou, chegamos em 50 árvores e parece que não tem mais nenhuma para a gente descobrir. A gente já não encontra outras espécies. Pô, 50 árvores, você dá uma volta da minha casa aqui, eu acho 50 espécies, né? E eles, na Espanha toda ali, buscando por espécies. Por que é importante? Porque cada espécie tem uma função, assim, ela cumpre uma determinada função. E a natureza tem muitos dublês, né? Se você não tem um determinado micro-organismo, tem um outro que ocupa aquele lugar. Quando você tem um meio ambiente intacto. Então, quando você vai destruindo e fazendo agricultura industrial, essa agricultura de larga escala, você perde a parte aérea e perde os micro-organismos, né? Então, é um prejuízo que ele é irreparável, porque hoje eles não têm essas ferramentas. Nós temos ainda boa parte do país preservado, né? Alguns ecossistemas. O Cerrado só tem 22%, a Mata Atlântica 10%, a Caatinga menos de 50%, a Amazônia 70%, talvez. Intacto mesmo, não sei se chega a isso. E aí você perde as ferramentas que... Então, eu acho que para ter essa resiliência e superar a crise, assim, nós temos que ter... Eu acho que o budismo, como a gente está numa reunião do centro budista, como que tem essa... Como é que o budismo conversa com essa agricultura, né? Uma coisa que
O Emerson, que é um praticante lá do Rio de Janeiro, ele tem casa aqui, ele criou até uma palavra chamada simbudismo, que é agricultura sintrópica com budismo. Porque essa agricultura, que é um modelo de agricultura regenerativa, ela tenta entender como a natureza funciona, como que as florestas funcionam. E aí eu cheguei à conclusão que o budismo é a história natural da mente. E a gente tenta entender a história natural das florestas. Então, a gente está num ambiente assim, entender como as coisas funcionam de fato. Nós não vamos criar nada artificial. É como que as coisas realmente funcionam, seja a nossa mente, seja a natureza. Então, acho que esse é o primeiro passo para a gente ter resiliência. Porque se a gente entende como a nossa mente funciona, porque o que acontece? A gente tem, por exemplo, Monty Roberts. Ele já tem mais de 80 anos. É conhecido como encantador de cavalos. Hollywood já fez até filmes sobre ele, né? E ele entendeu, ele via como o pai dele tratava os cavalos, e ele começou a estudar. Então, ele ia para os prados e ficava observando as manadas de cavalos. Então, ele tentava entender a psicologia do cavalo. Então, ele via que a égua era a líder do bando, os cavalos só conseguem viver em bando. E hoje ele consegue, assim, entendendo a psicologia do cavalo, fazer com que um cavalo você consiga fazer com que ele fique manso sem maltratar ele, sem castigar ele. E eu acho que a gente pode usar esse entendimento de como as coisas funcionam para fazer coisas boas ou fazer coisas ruins. O consumismo é isso, né? Os algoritmos, enfim. O mundo entende como a psicologia humana funciona para fazer com que o ser humano consuma mais e a gente destrua mais o planeta. Então, isso é um meio de entender como as coisas funcionam, como a psicologia humana funciona. Mas se a gente entender como a natureza funciona, e o criador dessa agricultura regenerativa chamada agricultura sintrópica, o Ernest, ele teve de manhã no 108 Horas, ele diz, e não só ele, mas muitos pesquisadores, quem criou a teoria do James Lovelock com Margulis, eles têm um livro e está escrito assim que a vida não toma posse do globo pelo combate, mas pelo trabalho em rede. Então, se isso é o meio natural que a vida se instala no planeta, então se a gente entrar nesse fluxo natural, a gente vai ser beneficiado, porque é assim que o planeta funciona. Então, a vida no planeta criou um sistema de cooperação. As coisas só andam pela cooperação. E quando você olha o budismo e fala tudo isso, você tem que a motivação correta, agir com bondade, enfim, tudo isso que nós sabemos, está claro que isso aí é como a vida funciona no planeta. Então, o primeiro passo para a gente ter resiliência é entender como a vida funciona, seja a vida do ser humano, a vida de todos os animais, a microvida. A partir do momento que a gente tem esse conhecimento, entende como a vida funciona, a gente pode dar algum passo na direção certa. Porque se a gente for movido por outros sentimentos, por medo, a gente só vai dar passo para o caminho errado. Eu vejo muitas atitudes que eu tomei no passado, movido por medo, e isso gerou consequências que até hoje eu tenho que administrar. Por exemplo, pegar um cachorro com medo, que vai ter assalto. Então, você é movido por emoções perturbadoras, vamos dizer assim. E isso vai ter as consequências futuras. Agora você vai ter que arcar com isso. Então, acho que o primeiro passo fundamental, assim, é ter essa lucidez de você entender como as coisas funcionam, e eu acho que o budismo traz isso, entender como que a mente funciona. Então, essa é a maneira natural da mente funcionar. Se a gente agir dessa forma, o mundo vai estar conspirando para a gente se dar bem, para a gente viver feliz, viver sem problemas. E a mesma coisa com a agricultura. Se a gente entende como que a vida funciona, como que se criou a vida no planeta, e trabalha nesse sentido, então o próprio planeta, a gente vai ganhar gratuitamente todos os ajudantes que estão à nossa volta, sejam os animais, sejam os vegetais, enfim, tudo vai nos auxiliar nesse processo. Então, acho que esse é o primeiro passo, assim, a gente ter esse conhecimento
de como as coisas são de fato, assim, como que elas funcionam de fato, não de uma maneira artificial, porque senão a gente está indo contra a corrente do mundo, assim, contra a corrente do planeta Terra. Tem um filme no Netflix, ele não é um filme, assim, ele tem algumas coisas interessantes, é sobre um cineasta, chama I Am. O cara acordou para a vida, ele viu que ele ficou famoso em Hollywood, aí comprou jato, comprou mansão, de repente ele acordou, sofreu um acidente, bateu a cabeça lá e acordou. E aí ele vendeu o jato, vendeu tudo, e aí ele vai entrevistando vários historiadores para entender qual que é o problema do mundo, né? Aí tem uma bióloga evolucionária chamada Elizabeth Sartorius, e ela disse que ela estava numa reunião com o Dalai Lama, e aí ela perguntou para o Dalai Lama qual era a meditação mais importante que a gente pode fazer agora. O Dalai Lama respondeu sem pensar assim, nós temos que ter um pensamento crítico seguido de uma ação. Então a gente tem que discernir, ver o drama humano, assim, o que o mundo está sofrendo, né? A gente vê esse drama humano, refletir sobre isso e descobrir aonde que nosso talento se encaixa para fazer, para melhorar o mundo. Então eu vi que esse talento nosso, o talento do Ernest, que nós estamos aprendendo com ele, é o quê? É recuperar nossas florestas, porque isso vai melhorar a terra, vai melhorar o clima, vai trazer água, vai produzir comida. É a regeneração pelo uso. Então, isso é uma baita coisa que traz resiliência. A gente planta, a terra fica melhor, e produz água, produz comida. E outra coisa super importante que ele falou, cada um de nós deve fazer algo que faça o nosso coração cantar, porque senão ninguém vai querer nos ajudar, pois ninguém vai querer fazer isso conosco se a gente não for apaixonado e inspirado por aquilo que faz. E isso vai contagiar as pessoas assim. Então, acho que a mensagem que eu tinha é essa, assim, de a cooperação, é que o Ernest fala muito, cooperação e amor incondicional. Então, a vida criou um sistema que, quando você age com bondade, desinteressadamente, todos são beneficiados. Você produz hormônios que te beneficiam, a pessoa que recebe aquela ação se beneficia, quem vê uma ação dessa também produz hormônios que se beneficiam, e a vida inteira se beneficia. Então, nós estamos como se fosse num tecido, assim, ligados, né? Qualquer ação mínima que cada um faz, ela reflete nesse tecido social. Na universidade que eu estudei, estava escrito no chão da praça principal, assim, com um mosaico no chão, né? No universo da cultura, o centro está em todo lugar. Então, se cada um de nós pudesse ser esse universo, essa nova cultura de cooperação e multiplicar isso, então a cultura vai mudar. Essa cultura do consumismo, da destruição, ela vai mudar, mas ela começa com cada um de nós. Cada célula, é como se cada um de nós fosse uma célula saudável nesse tecido, de certa forma, canceroso, assim, que a gente se tornou, né? Então, a gente é uma célula saudável que irradia saúde, né? Irradia saúde para em volta de você. Melhorando o meio ambiente, automaticamente você melhora a sua saúde. Se você melhora o meio ambiente, você melhora a sua saúde, porque você vai comer um alimento saudável. Então, começa por aí. Eu acho que essa é a mensagem que eu tinha para dar. Ok. Obrigada, Fernando. O Thomas ainda está com dificuldade, então eu vou pedir para o Henrique falar. Eu não estou conseguindo admitir aqui o Thomas. Ele disse que está tentando várias vezes e não aparece para ele, e ele não aparece para mim. Então, eu vou pedir para o Henrique começar a fala dele. Você podia tirar a sala de espera. Mas eu não coloquei sala de espera. Ah, não? Tá com sala de espera, sim. Estranho. Bom, gente, boa tarde. Deixa eu ver aqui, 3:01, para eu não me estender muito também. Acho que eu vou tentar puxar o gancho aí do Fernando
que falou de agricultura sintrópica, e vou falar um pouquinho de como que eu me encaixo aí nessa história, como que eu tenho buscado resiliência e socioambiental para o nosso planeta. E tem muito a ver com o Fernando, porque ele é um dos fundadores do projeto que eu trabalho hoje em dia, que é Investigando Nossa Natureza. Ele e a Dani aqui também, ó, que prazer, os dois fundadores aqui do projeto. E o Investigando a Nossa Natureza tem esse joguinho com as palavras mesmo. Queria até saber, eu até não sei quem foi que tirou essa sacada aí do Investigando a Nossa Natureza. E o lance que tem com essa palavra é que o nossa natureza, ele tem esse olhar para dentro, né, de investigar a nossa natureza, a nossa própria natureza, nosso mundo interno, que é uma coisa que o budismo investiga muito bem, e o olhar para fora, né, investigar a nossa natureza ao redor. E eu, pessoalmente, escolhi vir trabalhar aqui, trabalhar nesse projeto, porque é tudo que eu mais acredito que possa criar resiliência de alguma forma nesse planeta, é através do recrutamento de pessoas que possam atuar na resiliência do planeta. Mais ou menos assim. E aí eu acho que esse projeto tem todo esse potencial, que ele vem aqui para a Chapada dos Veadeiros, fazer com que as crianças tenham acesso aos espaços verdes daqui, que existe uma distância muito grande. Depois que eu vim morar aqui, eu entendi melhor, entre as pessoas que moram aqui e os atrativos. Porque quando você mora aqui, você está no seu corre de vida, que é lavar louça, lavar roupa e faxinar a casa. Você não fica indo no parque todo fim de semana, a não ser que você trabalhe lá, igual o Fernando. Mas a gente não fica indo lá muito, assim. E as pessoas que são originalmente daqui, pouquíssimas delas conhecem especialmente o Parque Nacional. A galera nunca foi. Então, a ideia do nosso projeto é levar, né, assim como uma primeira etapa, é levar essa galera para conhecer. Por que tem tanta gente que vem aqui para a Chapada? Porque tem um pedação de mato super bem preservado lá. Tem uma cachoeira incrível. E levar as crianças lá faz todo sentido. E o Brasil, ele tem uns dados assim muito tristes, assim, apesar da gente ser o país com a maior biodiversidade do planeta, a gente é também um dos países que as crianças mais consomem internet, mais assistem TV e mais passam horas em frente às telas. E aí a gente tem uma pandemia global de vício em telas, que eu acho que todo mundo já deve estar a par, e isso na infância tem repercussões muito drásticas. E é aí que entra a interface do social com o ambiental. A gente está criando crianças totalmente apartadas da natureza, né? Eu costumo falar que são as crianças que só lá para os 10 anos, de galocha repelente e protetor solar, que elas vão pisar numa poça assim do lado de fora, mesmo assim por 5 minutos, depois vão ser recolhidas. Então, eu pessoalmente escolhi como meu caminho, né, minha missão profissional, minha missão de vida, por ter tido uma infância que teve o privilégio de ter muito contato com a natureza. Eu vi o quanto aquilo influenciou na formação da pessoa que eu sou, e eu resolvi trabalhar com isso, de proporcionar, libertar as crianças dessa prisão de hoje em dia que a gente tem, delegar contra as telas, né? Apesar de estarmos fazendo isso numa tela, mas delegar contra as telas em todas as esferas, né? Tudo que a gente puder não fazer com tela, a gente não deveria estar fazendo. E é isso, acho que, né, dialogando um pouquinho mais com o que o Fernando falou, é a gente entender um pouquinho mais de ecofisiologia comportamental humana, assim, é saber, tá, esse bichinho, de onde esse bichinho vem, o que ele precisa para ele ficar saudável? E a gente está num momento muito confortável de falar sobre isso, que a gente tem a literatura aí, assim, ó, explodindo de coisa sobre o que hoje é conhecido como efeito espaço verde,
que é a influência que o contato com a natureza, e especificamente com a microbiota que a gente tem aí na natureza, tem profundos impactos na nossa saúde e bem-estar. E eu acho que é isso, acho que resiliência, para mim, como uma conclusão aí da fala, é administrar o contato com a microbiota em níveis populacionais, fazer com que mais pessoas entrem em contato com uma microbiota de qualidade. Uma parada que você vai estar investindo em saúde, em bem-estar, né? A agricultura sintrópica é uma desculpa para você estar lá mexendo na terra, você pode estar lá fazendo qualquer coisa, seja plantando ou com tentativas de plantar, né? Tem muita gente que não chega a ter uma produção assim, né? Eu garanto que dessas mais de 300 pessoas que passaram aí, quantas que viraram agricultores, que realmente estão tirando calorias do que estão plantando, mas todas elas, de alguma forma, se aproximaram da natureza, entraram em contato com uma microbiota ali que faz super bem para elas, passaram a conhecer o ciclo das plantas, sabe? Eu acho que a gente tem um impacto trabalhando em educação nesse campo que é muito grande, assim, que é de aproximar as pessoas, reaproximar as pessoas aos ciclos naturais das coisas, assim, né? Pegar, olhar, são coisas que a gente foi apartado pelo nosso modo de vida e cultura, né? Acho que é isso, gente. Eu vou deixar o Tomás falar aí para dar mais um caldo aí para a nossa discussão. Valeu. Obrigada, Henrique, pela fala. Tomás, você ouve a gente? Consegue falar? Caiu. Tomás caiu de novo. Ei, tá difícil, né? Aqui na cidade está chovendo um pouco. Bom, então eu vou falar um pouco, assim, agradecer a fala do Fernando, né? E do Henrique, e um pouco sobre essa perspectiva de resiliência socioambiental, né? Eu venho da área de educação, do campo socioambiental, especificamente da área de educação ambiental, e tenho mais ou menos uns 25 anos de história, né, trabalhando com processos de implantação de estruturas de escolas em comunidades, em povos originários e comunidades tradicionais, trazendo a questão do currículo intercultural para dentro das escolas, né? Então, eu posso falar um pouco de resiliência sobre essa perspectiva de educação, né, sobre essa perspectiva pedagógica. E, assim, a minha visão é que a gente não faz resiliência sem processos educativos, né? Porque ela, assim, a resiliência não é algo dado, né? É algo aprendido. Então, eu vejo que no caso dos povos originários, né, que estão aí há 500 anos em processo de disputa dos seus territórios, né? Basicamente, a lógica deles de resiliência está relacionada às estratégias educativas, né, que mantêm os aspectos culturais dos povos no cotidiano, e são diferentes estratégias educativas, mas, acima de tudo, o aspecto da resiliência ligada ao território está no sentido dos enfrentamentos das situações que vão se apresentando e conforme elas vão se apresentando. Então, a gente viu aí, nesse ano, um ano bonito, né, da luta contra o marco temporal, e como nesses últimos, sei lá, 10 anos, né, e como essa perspectiva desse recrudescimento da invasão e da ocupação das terras indígenas, essa opressão sobre os territórios, também trouxe para os indígenas e para os povos originários essa necessidade de fazer esse contraponto, né? Então, a gente viu aqueles movimentos bonitos que começaram aí no final de maio, vários encontros que eles foram fazendo em contextos diferentes em Brasília, por conta da questão do marco temporal. No caso dos povos quilombolas, também dentro dessa estrutura, por exemplo, do que a gente está vivenciando agora, né? A própria questão da pandemia, ela surge como um problema, mas ela também surge como algo que pode ser um elemento que vai fazer e promover essa aglutinação dos povos no sentido de fazer esses enfrentamentos.
Então, eu acho que coaduna um pouco com o que o Fernando colocou, dessa necessidade da gente fazer tudo em rede, né? Dessa necessidade da gente construir as coisas em rede. E quando eu penso nessa perspectiva dos povos originários, isso está muito presente, porque o tempo todo está nesse processo de articulação. Então, aqui mais próxima de mim, que é o que eu acompanho um pouco nesse processo de formação das lideranças, a gente tem aqui em Planaltina uma formação que é Educação para o Campo, né? E era uma dificuldade ter aluno para o curso, porque a lógica das comunidades tradicionais no campo, ela funciona de um outro jeito, né? Então, a gente tinha uma quantidade pequena de alunos no começo do curso. E hoje é muito interessante que de uma comunidade, a gente, em vez de ter uma liderança por comunidade, em função desse processo do aspecto educativo, hoje a gente tem 3, 4 lideranças dentro de uma mesma comunidade, e lideranças mais jovens. Então, é muito interessante a gente ver dentro dos territórios dos povos tradicionais e originários, como a juventude tem feito esse levante, né? No sentido de tomar a frente desses processos de enfrentamento e construir essa resiliência importante no sentido da conservação e da preservação dos seus territórios. Então, a gente tem visto isso. Então, esse ano em especial, eu participei de 3 experiências que eu acho bem significativas, e uma delas ligadas aos povos originários do Acre. No Acre, para quem conhece, existe uma instituição chamada CPI Acre, que é Comissão Pró-Índio, e que ela tem feito um processo de formação antigo com as comunidades do Acre, e basicamente a CPI Acre é que inventou a educação indígena, né, no Brasil, ou seja, antes da CPI Acre a gente não falava dessa terminologia de educação indígena. E a partir de processos formativos de educação indígena, eles construíram a tal da Escola da Floresta, onde os próprios povos do Acre, os povos originários e também as comunidades tradicionais, ribeirinhas, estão passando por processos de formação nos últimos 20 anos como agentes agroflorestais indígenas. É uma formação que, ao longo do tempo, ela ganhou um referencial, um status jurídico, então eles são formados num nível tecnólogo, né? E esse ano foi uma experiência bonita, porque essa formação ela sempre foi feita de forma presencial. E nesse ano, desde 2020, por conta da pandemia, eu participei do processo de transformação desse conteúdo para o ambiente digital. Então, eles estão usando o Google Classroom, eles estão aprendendo a fazer o uso do Google Classroom para poder continuar protegendo os seus territórios. Então, é muito interessante, porque você vê o interesse deles na coisa de aprender as novas tecnologias, de usar o SIG, de usar celular para poder fazer o mapeamento dos territórios, de construir, de aprender sobre essas novas tecnologias possíveis de proteção do território. Então, eu acho que esse é um aprendizado que a gente pode trazer para dentro dessa sociedade branco-centrada, né? Da nossa sociedade banco-centrada, que é essa experiência que está muito vinculada à resiliência como uma construção dentro, como um processo educativo também, né? Ou seja, não é algo dado, mas é algo construído, ou seja, resistir, ter esse aspecto de voltar à condição original depois de tantos enfrentamentos, ainda que a gente não volte completamente original, mas restaurado de alguma forma, ou renovado de alguma forma, esse elan, né, essa energia, se eu for usar uma linguagem budista, esse lung, né, esse lung que as comunidades tradicionais têm, ou os povos originários, ou as demais comunidades tradicionais têm, na defesa dos seus territórios, e como isso está vinculado ao aspecto da educação, né? Então, eu acho isso uma forma bonita da gente construir essa relação de resiliência, ou seja, lembrar que a resiliência ela também está vinculada a essa dimensão da educação, né? A gente não faz resiliência se a gente também não se preparar para isso. Era essa a minha fala. Eu acho que o Tomás não conseguiu entrar, uma tristeza, porque o Tomás é uma pessoa bem especial, mas a gente podia, então, fazer o seguinte, já que eu falei, ouvir a Cris, que a gente não tinha ouvido, né, Cris, a sua presença aqui, e o Bruno também. Ia pedir para vocês abrirem a câmera também, para a gente conhecer as carinhas de vocês.
Bruno? Tá aí? Acho que não. A Cris Salles está aí? Oi, estou aqui sim. Eu só estou sem câmera porque o meu sinal está bem ruim, então eu deixei fechada. Mas, na verdade, eu vim para conhecer, eu não sabia direito qual era exatamente a abordagem, né, dessa sala, e vim para conhecer e gostei bastante da exposição de vocês. Eu sou aqui do Rio, do SEB Rio, e vim realmente para compartilhar e conhecer essas experiências. Obrigada. Obrigada a você pela presença, Cris. Bruno? Tá aí, Bruno? Ok. Então, gente, eu acho que a gente pode abrir aí para perguntas, comentários, quem quer fazer, quem quer falar, quem tem vontade. Vivi, eu gostaria de fazer um comentário, Por favor. um acréscimo, né? Porque a gente tem um canal no YouTube, ele teve, por exemplo, esse último mês, 80 mil visualizações de todos os filmes que a gente coloca lá. Tem 23 mil pessoas que são inscritas. Então, esse instrumento que é a internet, a gente pode usá-lo de uma forma muito positiva, assim, porque a gente não passa, o que nós estamos passando não é, existe uma palavra assim que eu não gosto muito, chama infotenimento, de me explicar o que é entretenimento com informação. Eu falei, cara, isso é uma perda de tempo, nós temos que passar informação. Então, os vídeos é informação pura o tempo inteiro, é filme técnico, às vezes tem filme que dura 30 minutos, e a gente está vendo, não, a gente vê que as pessoas ficam 7 minutos, 8 minutos em média. Tá bom, então vamos fazer um filme só de 7 minutos. Então, se a gente puder usar esse instrumento que é a internet para a gente contagiar milhões de pessoas, né? Milhares de pessoas podem ser contagiadas. Porque a Vivi tocou nesse ponto assim, e eu vejo na minha região, se a gente tivesse o mínimo de apoio para os quilombolas, a gente começou a trabalhar com eles, está longe do parque, mas é um povo que está ali, eles têm tudo, mas eles não conseguem dar um passo por falta, muitas vezes, uma pequena informação, um pequeno recurso. Para ter uma ideia, teve um projeto de agrofloresta em Barra do Turvo com agricultores familiares. Eles conseguiram um projeto, eles se organizaram numa cooperativa, né, chama Cooperafloresta, da Petrobras. Você vê lá, tinha mais de 100 famílias. Deram 1 milhão. Seria como se fosse 10 mil para cada agricultor. É um apoio mínimo. Eles construíram uma agroindústria, aí eles fazem sorvete, fazem pó de açafrão, pó de gengibre, fazem um monte de produtos. O trabalho do agricultor é colocar o produto na porta, o caminhão pega e no final do mês deposita o dinheiro da venda do produto e desconta lá 10%, um valor. E o agricultor só tem que se preocupar com a produção. Então, se o nosso país... Olha, eu vejo os quilombolas aqui, agora o assentamento. E eles estão instalados, esses dois lugares, tanto os calungas, terra de primeiríssima qualidade, muito, muito boa, assim. Até eles vêm aqui e falam assim, pô, a gente planta o milho lá sem adubo, Fernando, aqui nem você planta adubo, aí o milho ficou amarelo. Eu falei, os seus antepassados andaram, escolheram um lugar, o filé aqui da região, para se instalar, né? É terra de primeira qualidade. Só que acontece, eles não conseguem dar um passo assim que é sério, é um mínimo de apoio, é ridículo, é um valor irrisório perto de uma política de governo, ia beneficiar 5 mil famílias, 10 mil famílias. Um assentamento aqui agora, o governo deu o título, o que eles estão fazendo? Cada um está vendendo as terras. No mês passado, 5 venderam, aí o agronegócio se instala, aí joga o veneno. Então, isso destrói completamente a resiliência de qualquer um que está ali do lado. Ninguém quer ficar na divisa de cerca, sua casa está a 50 metros e o agricultor do agronegócio passa jogando veneno ali. Então, assim, é fundamental esse apoio aos pequenos, né? E essas populações que a Viviane disse, os originários, os quilombolas, os indígenas, e é um apoio tão pequeno assim. A gente vê, por exemplo, nós compramos mudas de café.
Se ele tiver, e outra, e é impressionante, muitas dessas pessoas, eles não têm ainda essa, como eu vou dizer, esse viés da ganância, né? Uma vez nós perguntamos, tem muitos brigadistas, são agricultores, quilombolas, qual que seria o salário ideal para vocês receberem? Eles falaram assim, se a gente recebesse R$ 2.500, pô, estava muito bom. Cara, R$ 2.500 é o quê? 2 salários mínimos? E eles estavam felizes se eles recebessem 2 salários mínimos. É que o governo paga para ser brigadista, um trabalho super árduo, paga um salário mínimo mais R$ 300. Assim, é muito pouco perto do esforço, né? E se eles tiverem um hectare de café, produzindo um café de qualidade, hoje o café ruim custa o saco R$ 1.200. Café ruim, aquele que você colhe misturado, tudo péssimo assim. Esse que a gente bebe, que vai no mercado aí, que começa a vender por R$ 2.000, R$ 2.500, R$ 3.000. Tem agricultor que já conseguiu, a pontuação vai aumentando, já conseguiu vender saca de café por R$ 12.000. Mas se ele ficasse na média, produzir 30 sacas de café, que essa é a média do Brasil, um hectare, que não é uma área imensa, né? Ele vender a saca a 2.000 seriam R$ 60.000. É quase, vamos dizer assim, 5 vezes o que ele ganharia aqui trabalhando no parque como brigadista, né? Então, é uma coisa tão pequena esse apoio que precisa ser dado e causa uma transformação gigantesca assim nas comunidades, né? Porque eles têm resiliência lá. O Fabrício, ele plantou lá na terra que o pai dele plantava, que eles fazem essa, eu chamo de regeneração pelo abandono, né? Derruba, queima, planta 1 ano, 2, 3, abandona. Aí volta lá depois de 30 anos, 40 anos, e a terra recuperou. Então ele produziu 26 sacas de café, de arroz. Sobrou ainda do ano passado. Ele produziu milho para a galinha, produziu abóbora. Pode ter greve de caminhoneiro, pode ter falta de combustível. Ele está lá, ele tem o que comer, tem a casa dele, ele tem resiliência. Então, imagina se a gente puder fazer isso no Brasil inteiro, né? Alguém quer comentar? Ellen, Renato, Dani, Daniela Quiriguelo. Henrique. Henrique, quer falar mais alguma coisa? Eu queria que a Dani e o Renato colocassem aí um caldinho aí deles. Eu também. Vocês estão aí desde o começo. Eu também. Tem uma formação também aí tão dentro da área, galera. Não é possível que não tenha um ahá, um questionamento aí que vocês não possam botar uma pimenta aqui nesse tempero. Vamos lá. Eu queria saber como é que eu vou morar aí com vocês aí, mano. Na Chapada, pô. Não te iluda. Só vim, Renato. Dá uma oportunidade aí. Uhum. Sabe como é que a vida de artista é muito, né? Meio um dia de cada vez, cara. Não tem muito respiro, assim. Mas posso dar aula aí, dou aula de cerâmica, também faço audiovisual. Eu fiz uma mistura boa, cara, num projeto, até numa escola pública aqui no DF, em 2018, que a gente misturou agroecologia, tecnologia e artes, né? E a gente fez uns plantios agroecológicos, botamos umas... a gente instalou uns sensores, né? Que captavam dados ali daquela horta, das agroflorestas, e aí a gente transformava esses dados em obras de arte visuais, né? Em sons, e imagens e luzes. E foi uma pesquisa e a gente expandiu para uma escola pública. E a parte da escola foi muito legal, assim, a criançada sempre arrasando, né? E super abraçaram o projeto. Eu tava com vontade de fazer isso de novo aí. O mestrado entrou no meio, mas Projeto Ninho. Vou botar aqui no site. Obrigada, Renato. Ellen ia comentar alguma coisa? Não, é porque alguém comentou de um livro, aí eu fui procurar no Google. Aí
É um livro do Fernando e da Daniela, que estão aqui na sala, pelo que eu entendi. Sim. Eu queria confirmar, eu não sei onde que compra também. Onde que a gente acha para comprar? A outra Dani, quer falar alguma coisa? A Dani Guarani. Fala do livro, Dani. A outra, Dani. Você quer? Quer falar do Então, livro, Dani? posso falar? Sim. Então, Ellen, do livro é assim, a versão impressa, a primeira edição está esgotada, mas a gente continua vendendo na versão digital na loja plantandoflorestas.com. Aí você entra no site lá e consegue comprar a versão digital. Agora, se você quiser a versão impressa, a segunda edição, a gente está trabalhando na segunda edição, provavelmente deve ficar pronto agora no primeiro semestre do próximo ano, né, de 2022. Então, tem essas duas opções do livro, tá bom? Ok, obrigada, Dani. E aí, a Dani Obrigada. Guarani? Eu ia fazer uma pergunta para o Henrique, em relação à experiência das crianças na natureza, né? Como professora aqui em São Paulo, a gente fica repensando muito os espaços, né? Transforma as escolas em grandes áreas verdes e pensa nessa relação da escola com o entorno, nas praças, tal. E eu vejo assim muitas ações lindas assim que acontecem quando a gente olha o cotidiano, né, e vê o quanto a gente tem de potência de transformação no próprio cotidiano, no nosso próprio cotidiano, né, seja na nossa casa, na escola ou nos espaços que a gente habita. E ao mesmo tempo, eu vejo assim uma força de uma importância tão igual assim da gente querer compartilhar com as crianças conhecimentos tão importantes assim, esse lugar da escuta, assim, porque as crianças têm um olhar incrível, né, para a vida, para o mundo, com uma abertura, assim, acho que esse olhar inaugural, assim, elas estão com o corpo inteiro, assim, abertas e sensíveis, né, e criando teorias incríveis. E eu tenho aprendido muito também, ao mesmo tempo, com esses grandes mestres, né, da permacultura, da agrofloresta, mas também com as próprias crianças, assim, que têm me dado muitas pistas grandiosas, assim, dessas sabedorias em relação à natureza. Sem falar toda essa história, né, nas aldeias, mas eu queria se você pudesse dar algum exemplo, assim, que te marcou, sabe, das experiências das crianças lá dentro do parque, ou algo, assim, que te tocou em termos do quanto elas têm de sabedoria para nos ensinar também. Ai, valeu, Dani. Então, eu, assim como você, também trabalhei muito tempo com educação infantil e eu falo isso baseado em vários estudos também. A gente tem muitas evidências de que as intervenções feitas nessa idade, elas têm um potencial muito grande, assim, né, para a vida e formação das pessoas. E aí, acabei indo trabalhar com educação infantil e, nossa senhora, é um show de fofura todos os dias, né? E você acompanhar um ano escolar, assim, algumas crianças, é uma coisa, é uma profissão muito louca, né? Essa de professor, principalmente da educação infantil, nossa senhora. Mas então, uma experiência que me marcou muito é que eu trabalhei numa escola em Bali, lá na Indonésia, que chama Green School. Não sei se você já ouviu falar da Green School. E aí lá na Green School eu trabalhava com educação infantil e e primary, né, que é o fundamental 1. E aí as crianças da educação infantil é mais ou menos quando todo mundo está entrando na escola, e na época que eu estava lá, era um número absurdo, assim, não sabia nem o nome de tantos países, mas tinham 54 nacionalidades representadas lá. E na educação infantil ficava aquela molecada toda lá, coreano, com russo, um monte de canadense, e as crianças brincando. E eu também, quando eu cheguei lá, eu era muito inseguro, assim, com o meu inglês, né? Assim, meu inglês bem ruim mesmo, com muito sotaque. E aí eu sempre estava o tempo todo inseguro em relação à comunicação e tal. E aí foram eles que, velho, eu vi assim que a galera chegava lá assim, olhava para os pais e ia embora. 4 anos
coreano, não sabe nada de que ninguém tá falando, e tá lá de boa, velho, 4 horas longe, e interagindo, bebe água, sobe, brinca de uma coisa, até conversa, cada um falando uma coisa, assim. E aí, volta e meia, a gente ia dar uns rolês, assim, todo mundo, né? Aí, imagina, velho, era eu, mais umas 12 crianças, o Paco Ayan, que era o meu assistente, às vezes ia, às vezes não ia, mas às vezes era eu, 12 crianças, ninguém sabia falar nada com ninguém, mas a gente estava lá curtindo mó nice, sabe? De uns bichinhos, cada um falava uma coisa na própria língua. Então isso me marcou muito, assim, que eram, tipo, velho, era uma amizade muito sincera ali, num contexto muito bacana, sabe? A gente explorando as coisas. E a gente, pô, é isso, cara. A gente é um monte de bicho andando aqui, estamos interagindo uns com os outros e com todo o resto. E é muito engraçado ver essa como a infância é parecida, assim, são bichinhos que por fora, assim, são muito diferentes, né? Eles podem mudar de cor, de cabelo, de olho, assim, mas eles têm uma cultura muito parecida e eles se entendem maravilhosamente bem, as diversas idades, assim, é todo mundo muito parecido, é muito engraçado. Acho que para mim essa foi a grande sacada. Como a gente é um monte de bicho pisando nesse planeta mesmo, querendo curtir umas paisagens bacanas. Acho que é isso. Ok. Obrigada, Henrique. A Luísa, que chegou mais no final, quer falar um pouquinho também? Se Não, Vivi, eu só apresentar. estou dando uma rodada aqui nas salas para dar uma prestigiada, uma acompanhada. Agradeço a todos e todas aí os presentes, em particular os nossos convidados. As outras salas também estão com temas bastante interessantes, que logo, daqui a pouquinho, quando a Ellen do nosso suporte de TI der um apoio para a gente, vai todo mundo para uma sala só, e aí a gente troca as informações com o que eles estão falando lá. Está sendo muito, muito enriquecedor. Ok. Eu não sei se mais alguém quer fazer mais algum comentário, quer trocar alguma ideia. Não? Acho que é isso. Ok. Que hora que a gente junta lá na outra sala? É 4 horas? 4 horas. 4 horas? Uhum. Tá. Mas deixa eu perguntar, Ellen, a gente sai e volta de novo ou é um outro link que você vai mandar? É um outro link que está na página de acompanhamento do evento. Mas eu vou mandar aqui no chat, que aí fica mais fácil para quem está aqui. Ok. Para ir para lá. Então, assim, só para a gente poder fazer um fechamento, né? O que eu vejo aqui, quando a gente trata desse aspecto da resiliência, ele está muito relacionado às diversas visões que a gente tem de resiliência, né? Então, o Fernando trouxe muito esse aspecto da questão do alimento, né? Da resiliência como a gente precisar dessa necessidade de cuidar do nosso alimento, né? Ou que seja, que é a condição básica, né? Sem o alimento a gente não resiste de forma alguma, né? Eu posso acrescentar aí na fala do Fernando a questão da própria cuidado com a água, né? Como a gente tem visto, a gente conversou isso um pouco antes no processo de preparação da mesa, e aí eu compartilhei uma experiência do Vale do Paraíba, né? Que, de novo, aí tem o sistema Cantareira e o sistema que abastece Rio e o Vale do Paraíba, e que a gente fez um levantamento junto com a SOS Mata Atlântica da situação crítica que o Vale do Paraíba tende a enfrentar aí nos próximos anos em função da questão hídrica, né? Ou seja, do apagão hídrico que São Paulo, de novo, já está passando, né? Mesmo com essa chuvarada toda aí que está acontecendo, os níveis de água do sistema Cantareira estão bem abaixo daquilo que deveria ser nessa época do ano. Então, a gente vê que a gente pode pensar a questão da abordagem da resiliência socioambiental sobre variadas perspectivas. Então, dentro da perspectiva do que o Henrique trouxe, né, do aspecto educativo e dessa coisa dos mundos internos, né, de como é que a gente resiste baseado nessa coisa do fortalecimento dos mundos internos. Eu trouxe um pouco da questão da educação e lembrando um pouco dos povos originários, né, e dos povos tradicionais, e o Henrique sobre a questão do alimento. E aí terei o Renato, né,
trazendo para a gente a coisa da resiliência no sentido da gente fazer aquilo que é interessante para a gente, daquilo que enche o nosso coração, né? Que se a gente não faz aquilo que enche o nosso coração, é muito difícil a gente conseguir ter algum tipo de resiliência, né? A resiliência está ligada aí com essa coisa da gente ter o brilho no olho. Vocês viram o olho do Henrique brilhando quando ele fala de educação infantil, né? Então a gente vê mesmo, né? A resiliência necessariamente está conectada com essa necessidade nossa de brilho interno, né? Então, ainda que caiam todos os mundos, ainda que a gente passe aí sobre 1000 perspectivas diferentes e degradantes, opressoras e tal, a ideia é sempre a mesma, né? A nossa natureza interna permanece intacta e brilhante, né? Eu acho que é isso aí, gente. Então, eu vou agradecer a presença de todos vocês aqui, lembrando que essa conversa que a gente teve, essa rodinha de conversa que a gente teve, foi uma rodinha, né? Ela está gravada e depois vai subir no canal lá do YouTube, mas às 4h a gente entra, então, na sala que a nossa amiga Ellen está compartilhando, já compartilhou aqui com a gente do lado. Então, às 4h a gente junta com as demais salas para trocar ideia com todo mundo sobre essas coisas que a gente conversou. Então, mais uma vez, obrigada pela presença de todos vocês, de todos, e 4h a gente se encontra de novo. Gachou aí, Tachideleque para todo mundo. Obrigada.